vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, tá? Turma, e de certo modo, né, na aula passada, nós tivemos alguns aspectos aí associados ainda à química farmacêutica e à farmacologia, né, associada aos aspectos da farmacodinâmica e essa farmacologia. E aí nós paramos, de certo modo, né, pela interrupção, nós paramos aqui falando sobre os aspectos associados à talidomida, né? A talidomida, ela foi um divisor de águas quando se pensa aí na característica de se entender que as moléculas, que os fármacos, eles são mutáveis, né? Eles têm uma rotação, eles são fármacos 3D, né? E porque, de certo modo, a talidomida, ela levou a um efeito teratogênico, né? Porque, de certo modo, a talidomida, ela tem esse aspecto de levar a má formação no feto. Se descobriu, gente, e consequentemente se descobriu com essa característica da talidomida, o que nós chamamos aí de isomeria. E o que seriam essas isomerias? É a capacidade das substâncias, de certo modo, elas terem característica de mudança na sua conformação. É como se tivesse duas moléculas que estruturalmente são diferentes, mas molecularmente são semelhantes. E aí, com a talidomida surgiu a descoberta da isomeria óptica, que também pode ser chamado de quiralidade ou assimetria que ocorre nas moléculas e que promove suas mudanças conformacionais. Entendendo um pouco mais, é importante nós compreendermos que quando a gente pensa na isomeria óptica ou estereoisomeria, estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixe de luz polarizada. Então, quando se tem uma luz e aí se tem uma substância que ela sofre isomeria, consequentemente ela tem mudança nessa conformação, tá? E aí surge os isômeros ópticos. O que seriam esses isômeros ópticos? São substâncias com forma molecular semelhante, mas que se diferencia, gente, na sua atividade óptica. E que muitas vezes essa atividade tem atividades biológicas diferentes. Como vocês podem observar esta imagem, nós temos aqui a estrutura química do ácido lático, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Se você olhar, molecularmente é a mesma substância, porque tem a mesma quantidade de elementos, tem a mesma característica desses elementos. Contudo, estruturalmente é diferente. Por que estruturalmente é diferente? Porque a posição dos elementos muda de local e, consequentemente, uma mudança só no local ou na estrutura química ou em um elemento muda totalmente, pode mudar totalmente a atividade de uma substância. E aí, quando se pensa, né, nessa característica da isomeria óptica, é importante nós compreendermos que, quando submetemos essas duas moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia o feixe de luz polarizada para a direita, sendo denominado de destrógeno, e a outra desvia para a esquerda, sendo denominado de levógeno. Então, nós temos aqui o D e o L, D que significa destrógeno, que desvia a luz para a direita, e o L, que é o levógeno, que desvia a luz para a esquerda, tá? Esses isômeros ópticos, apesar de receber essa nomenclatura, né, desvia a luz para a direita e esquerda, eles são mais conhecidos, de certo modo, como R, que seria o isômero que desvia a luz para a direita, e o L é mais conhecido como S, que é quando o isômero desvia a luz aí para a esquerda. Mas, de certo modo, turma, o que favorece essa isomeria óptica, né? O que favorece com que uma molécula ela tenha essa característica de desviar a luz para a esquerda ou para a direita? Isso daí, gente, está associado à presença da isomeria, que está associada ao carbono quiral. O que é esse carbono quiral? O carbono quiral é quando ele faz 4 ligações, o carbono faz 4 ligações com radicais diferentes um do outro. Então, se você encontrar, por exemplo, um carbono, e esse carbono ele faz 4 ligações, e cada radical, cada ligação for elemento ou estrutura química diferente, nós temos aí um carbono quiral. E quando se tem esse carbono quiral na molécula, consequentemente, nós temos aí uma isomeria óptica. Turma, e aí eu mostro aqui para vocês
o carbono quiral associado a essa substância, né? Então, nós temos aqui o ácido lático, e aí a seta, ela mostra esse carbono quiral, tá? A seta mostrando esse carbono quiral, isso mostra o quê? Que nessa estrutura química aqui do ácido lático, vocês podem observar que nós temos, de certo modo, uma hidroxila, nós temos um ácido carboxílico, nós temos um metil e um hidrogênio. Se vocês olharem do lado direito, nós temos molecularmente a mesma característica, os mesmos elementos, tá? Contudo, estruturalmente está diferente. Por que está diferente? Porque os elementos químicos estão em posições opostas, tá? E essa posição, gente, ela pode levar a uma característica da isomeria óptica. E isso pode alterar a ligação das substâncias aos seus receptores. E aí, explicando essa característica associada à talidomida, eu posso estar mostrando para vocês que a talidomida, ela apresenta esse centro óptico, né? Apresenta essa quiralidade. Consequentemente, nós podemos observar aqui, por exemplo, turma, a talidomida, ela tem o seu isômero R, que é o que desvia a luz para a direita, e tem o seu isômero S, que é o que desvia a luz para a esquerda. Nesse sentido, se vocês observarem, turma, nós podemos observar que o isômero que desvia a luz para a esquerda, ele é um isômero que, de certo modo, é teratogênico, ou seja, é o que causa esse efeito maléfico, vamos dizer assim, esse efeito nocivo aos fetos. Enquanto a talidomida, o isômero R, é o isômero benéfico, é o isômero que causa o efeito sedativo e hipnótico. Mas por que isso acontece? Acontece, turma, porque um elemento químico presente na talidomida, ele tem a capacidade de fazer uma rotação e, consequentemente, não se liga mais ao receptor que deveria. Nesse sentido, eu posso estar explicando para vocês esse aspecto aqui. Só um momento, turma. E aí, turma, aqui explica, né, essa característica da talidomida, associada à talidomida em relação à isomeria. Então, a substância, que é o isômero S da talidomida, ele é oxidado seletivamente, levando a espécie eletrofílica reativa do tipo aeróxido ou anaeróxido, que reage com nucleófilos bioorgânicos, induzindo a teratogenicidade. Em outras palavras, essa substância, que é o isômero S da talidomida, gente, ele se transforma em radical livre. E esse radical livre ele tem a capacidade, de certo modo, de ultrapassar a barreira placentária e levar aos efeitos teratogênicos. Enquanto o isômero R, né, que é esse que desvia a luz para a direita, ele apresenta atividade biológica e farmacológica desejável, sendo este um sedativo e hipnótico. Por quê? Porque a estrutura química dele não se muda e ele tem a capacidade de se ligar ao seu receptor. Turma, falando um pouco mais sobre essa isomeria óptica, eu posso destacar aqui um fármaco bastante conhecido por vocês, tá? Que é o propranolol. O propranolol é um fármaco antipertensivo, tá? E ele é antipertensivo porque ele se liga aos receptores beta-adrenérgico, tá? O seu mecanismo ele foi proposto e descoberto, de certo modo, por Enzo Stend, né? Então ele mostrou essa característica da isomeria e, consequentemente, estudando a estrutura química do propranolol, eles propuseram, turma, de certo modo, 3 pontos em que o propranolol ele se liga ao seu receptor, que a gente pode observar aqui, ó. Gente, essa é a estrutura química do propranolol. Observando essa estrutura química do propranolol, a pergunta é: aonde está o centro quiral, né? E aí, quando eu falo assim, aonde está o centro quiral, eu estou me referindo a onde é que está o carbono quiral, aonde é que está o carbono que faz 4 ligações com radicais diferentes, né? E segundo ponto é
aonde estão os grupamentos químicos que possivelmente se ligam com o receptor. E aí, nesse sentido, posso mostrar aqui a imagem para vocês. E aí nós temos, nesse asterisco, turma, o carbono quiral. Lembrando que quando eu falo carbono quiral, eu estou me referindo ao quê? Ao carbono que faz 4 ligações com radicais diferentes. Nesse asterisco aí, nós temos o carbono com a ligação com a hidroxila, que é uma ligação. Na parte direita, nós temos todo esse radical. E na parte esquerda, nós temos todo esse outro radical. E aí fica faltando um quarto radical, que ele está na parte de cima, que não é visível, que seria com o hidrogênio. Então, aí está o carbono quiral. Consequentemente, temos aqui também esse grupamento. Temos esse grupamento naftílico, que ele vai fazer ligações hidrofóbicas. Temos esse grupamento hidroxila, que vai fazer ligações de ponte de hidrogênio. E temos aqui a amina, que vai fazer ligações iônicas. Então, aqui nós podemos definir também os locais onde que os fármacos eles podem agir. Então, deixando mais claro, turma, para vocês. Nós temos aqui o grupamento naftílica, ou naftila, realiza interações hidrofóbicas com o sítio receptor beta-adrenérgico. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que nós temos aí um fármaco, tá, que tem um grupamento hidrofóbico, que esse grupamento hidrofóbico ele interage com o outro grupamento hidrofóbico do receptor para ter esse encaixe. Nós temos aí o grupamento hidroxila, que realiza interações do tipo ponto de hidrogênio com o sítio receptor beta-adrenérgico, tá? Ou seja, se liga, de certo modo, no receptor por ligações covalentes do tipo ponte de hidrogênio. E nós temos aqui o grupamento amina, que realiza, né, ligação iônica em meio fisiológico, gerando carga elétrica que se liga por íon dipolo no sítio receptor. Ou seja, turma, nós temos 3 pontos importantes aqui de ligação do fármaco com o receptor. E aí, qual o problema disso? Ou qual o benefício disso? Quando se tem ali as ligações diretamente com o receptor, é perfeito. Mas o propanolol tem aquele centro quiral. O propanolol tem aqui, perto da hidroxila, o quê? O carbono quiral, que vai fazer com que ocorra, gente, a modificação estrutural. E aí ele perde a capacidade de se ligar diretamente com o receptor. Nesse sentido, eu posso destacar para vocês aqui os isômeros do propanolol. Quando eu falo isômero, gente, é porque a substância tem tanto o perfil de desviar a luz para a esquerda, como também desviar a luz para a direita, tá? E aí nós temos aqui o propanolol que desvia a luz para a esquerda, que é aquele que consegue realizar 3 ligações químicas com o receptor e tem atividade potensora. Então, quando eu falo que o propanolol, o isômero S, ele consegue realizar todas as ligações, ou seja, ele tem um encaixe perfeito com o receptor e realiza as atividades farmacológicas e biológicas. Enquanto o propanolol, turma, ele tem, de certo modo, também o seu isômero R. Esse isômero R, por ter uma rotação na molécula de hidroxila, essa molécula ela não faz mais a ponte de hidrogênio. Não fazendo mais a ponte de hidrogênio, consequentemente, essa molécula aí não consegue se encaixar direito no receptor. Então, esse isômero R, ele acaba se ligando a outros receptores, ou outras enzimas, e isso, por exemplo, o propanolol, ele tem a capacidade de inibir, gente, a metabolização tiroidiana, T3 em T4. Por quê? Porque o isômero R tem essa capacidade de se ligar e inibir nessas enzimas metabolizadoras. Para ficar mais claro para vocês. Turma, só um momento. Turma, nesse slide é possível a gente observar essa característica que eu estava falando para vocês, né? Em relação ao isômero S e em relação ao isômero R. Se vocês observarem,
nós temos aqui o isômero S do lado esquerdo, que é o propanolol, né? E ele consegue interagir com todos os pontos do receptor, ou seja, tem um encaixe adequado para exercer o seu efeito hipotensor. Enquanto o isômero R, que está do lado direito, ele já não tem um encaixe com o hidrogênio do receptor, porque a hidroxila presente no propanolol, ele está em outro plano, ele está em outra rotação, consequentemente não favorece esse efeito. Tá, turma, então vamos lá, vamos tentar compreender agora aqui. Eu falei de isomeria óptica, mas olha só, assim como em fármacos que possuem centros ópticos ativos e em suas moléculas ocorrem diferentes interações devido aos rancematos presentes em suas conformações espaciais, em moléculas que apresentem duplas ligações também pode haver isomeria. Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês? Que além da isomeria óptica, nós temos outras isomerias, que não é somente a óptica, como, por exemplo, gente, a isomeria geométrica, tá? Essa isomeria geométrica, ela está associada a uma característica cis e trans, que também pode ser chamada de isomeria E ou S, e aí isso vai determinar a posição que estão alguns elementos. Então, quando se fala nessa isomeria geométrica, né, ela pode ser classificada em dois tipos, que são as isomerias que acontecem em fórmulas estruturais que apresentam ligações duplas ou em compostos cíclicos, né? E aí, quando a gente refere a esses compostos cíclicos, eu estou falando de cadeias fechadas. E aí, turma, nessa isomeria geométrica aqui, eu posso destacar para vocês, por exemplo, nós temos aqui a cadeia fechada e a cadeia aberta que faz ligação dupla. Vamos entender como é que funciona isso. Então, como é que ocorre aí a isomeria geométrica em ligações duplas? Primeiro, os isômeros deverão ter carbonos unidos por uma ligação dupla e ligantes diferentes presos a cada carbono da dupla ligação. Então, por exemplo, eu tenho carbono, dupla carbono, e cada carbono, eles têm que fazer ligações entre ele no carbono diferente. Então, A é diferente de B e C é diferente de D, tá? Então, seja a ligação dupla entre carbono e carbono e seus ligantes A, B, C, D, a condição para que ocorra a isomeria geométrica cis e trans deve ter seus ligantes A e B diferentes e C e D diferentes. Olha essa imagem aqui, turma. Turma, observando esse slide aqui, nós temos aqui um exemplo, né, de isomeria geométrica em compostos com ligações duplas. Então, nós temos aí a fórmula molecular C2H2Cl2, que pode representar duas moléculas com formas estruturais diferentes. Então, o que seria isso? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que se eu pegar essa imagem, nós temos dois compostos. Olha só. Nós temos o 1,2 de cloroeteno e nós temos o 1,2 de cloroeteno. Molecularmente são semelhantes, mas estruturalmente elas são diferentes. Por quê? A posição dos elementos estão em sentidos opostos. Então, quando eu tenho, por exemplo, os cloros tudo do mesmo lado, ou os elementos tudo do mesmo lado, eu tenho uma isomeria cis. E quando eu tenho os elementos opostos, eu tenho uma isomeria trans. E isso é em compostos com ligações duplas. Então, o que seria essa isomeria cis? Indicando átomos iguais de um mesmo lado em relação aos carbonos da dupla, tá? E a isomeria trans indica que os átomos estão em posições transversais ou opostos em relação aos carbonos da dupla. Que foi o que eu mostrei para vocês. A isomeria cis, turma, ou trans, ou isomeria geométrica, também acontece, tá? Também acontece em compostos cíclicos, ou seja, em compostos que são fechados, em cadeias fechadas. Mas para que ocorra essa isomeria em compostos fechados, é necessário que pelo menos dois carbonos do ciclo apresente ligantes diferentes entre si, tá? Então, como vocês podem observar aí, olha só, nós temos, de certo modo, o quê? Nós temos aqui, nessa imagem do lado esquerdo, nesta molécula, turma, nós temos
uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, tá? E os dois carbonos da estrutura de baixo, eles têm compostos, átomos diferentes, né? Um carbono tem hidrogênio e cloro, e o outro carbono tem também hidrogênio e cloro, tá? Ou seja, eles fazem parte de um composto cíclico que pode levar a uma isomeria geométrica, cis ou trans. Observando, né, para fixar essa questão da isomeria cis ou trans, eu posso estar mostrando para vocês aqui, turma, também esses compostos. Observa do lado esquerdo, nós temos aí uma cadeia cíclica, onde o carbono, dois carbonos de baixo, estão fazendo ligações com hidrogênio e com bromo. Consequentemente, eles são átomos diferentes no mesmo carbono. Então, eles fazem parte aqui de uma isomeria geométrica. Lembrando que quando eu tenho na mesma posição dos carbonos, o elemento é cis, em posições opostas, trans. Turma, outro ponto importante. Falamos da isomeria óptica, falamos da isomeria geométrica. Além dessa isomeria, nós também podemos destacar aqui, turma, a isomeria planar ou isomeria de posição, tá? O que é essa isomeria planar ou de posição? O próprio nome está dizendo. Isomeria de posição. Nós temos elementos que a única diferença nos compostos é a posição em que ele se encontra. Olha só, a isomeria de posição, gente, ela ocorre quando temos dois compostos com a mesma fórmula molecular, mesmo grupo funcional e mesmo tipo de cadeia, mas que se diferenciam. Em que sentido? Na posição, no grupo funcional, no heteroátomo e no radical substituinte. Então, estudando essa isomeria de posição, eu destaco aqui para vocês em relação à posição do heteroátomo. Só um momento. O que seria essa posição do heteroátomo? Olha só, o heteroátomo, gente, é todo elemento que aparece entre dois carbonos na cadeia, tá? Como assim? Se eu tenho uma cadeia de hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, e aparece um outro elemento que não é carbono e hidrogênio, consequentemente ele é considerado heteroátomo. Se vocês observarem, turma, esses dois elementos aqui, essas duas estruturas, nós temos aqui o quê? Nós temos duas substâncias diferentes, mas que molecularmente são iguais, mas estruturalmente são diferentes, porque o heteroátomo, que seria o oxigênio aqui, está em posições diferentes. E aí nós temos aqui, por exemplo, o etoxetano e o metoxetano. É diferente, tá? Molecularmente são iguais, mas estruturalmente são diferentes. E aí lembra, turma, uma estrutura diferente, por si só, já favorece aí uma modificação no efeito de uma substância. Geralmente, o heteroátomo, gente, ele pode ser um oxigênio ou um nitrogênio. E por último, turma, chamo a atenção de vocês aqui para a posição do grupo substituinte em compostos cíclicos, né? O que seria isso? Significa que pode ter uma isomeria de posição em grupos substituintes em compostos cíclicos. O que seria isso? Se o anel aromático já tiver um átomo, um grupo de átomos ligado ao anel benzênico, as substituições posteriores são influenciadas por ele. Ou seja, dizemos que este grupo é um orientador da substituição de hidrogênio deste anel. Ou seja, turma, se vocês observarem aqui no carbono 1, nesse ciclo, nesse anel aromático, nós temos aqui o metil. Significa o quê? Que a partir desse grupo metil, que é o orientador, todos os outros grupos substituintes, eles vão estar logo em seguida. Que quem orienta essa substituição é esse grupo orientador. Essa estereoquímica de posição, ela recebe a classificação de acordo com a posição do elemento, em orto, meta e para. Então, se o primeiro grupo substituinte tiver no segundo carbono, é orto. No terceiro carbono, meta. E no quarto carbono, para. Tá? Como eu falei para vocês, a substituição ocorrerá em posição orto, meta e para. Turma, nesse sentido, nós encerramos, né, esse conteúdo de farmacodinâmica e química farmacêutica e nós vamos para o nosso último conteúdo,
da nossa disciplina, que eu vou colocar nesse momento. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Turma, só um momento, vou beber uma água para a gente iniciar esse novo conteúdo. Turma, e como último conteúdo, né, da nossa disciplina, vou destacar aqui para vocês o desenvolvimento de fármacos e, consequentemente, nós já até falamos um pouco, né, durante alguns conteúdos sobre essa característica do desenvolvimento de fármaco, mas aqui eu vou destacar para vocês principalmente alguns aspectos associados à patente, tá? E associado também a estudos clínicos e pré-clínicos. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender desse contexto, gente, é que o processo de pesquisa e desenvolvimento de fármaco, que é conhecido pela sigla P&D, é complexo, longo e de alto custo. Isso daqui nós já estudamos, já debatemos, né, sobre essa característica de ser longo, de demorar, de ser caro para as empresas, para as indústrias. E assim,
A descoberta de novos medicamentos tem suas raízes profundamente ligadas às inovações científicas e tecnológicas. As etapas envolvidas no processo de pesquisa e desenvolvimento se baseiam-se simplificadamente no estudo de compostos para o tratamento de doenças. Turma, olha o tanto que essas informações aqui elas são um pouco alarmantes. A cada 300 moléculas sintetizadas, 20 entram na fase pré-clínica. Essa fase pré-clínica, gente, são quando se estuda vou até falar lá na frente, mas é quando se estuda, por exemplo, com a in vitro e in vivo com animais de laboratório. Dessas 20 mil, somente 200 entram na fase 1, 40 passa para a fase 2, 12 entra na fase 3 e somente 9 são aprovados pelos órgãos regulamentadores. Turma, olha o tanto que é discrepante quando a gente pensa que 300 moléculas foram descobertas, sintetizadas, desenvolvidas, mas somente 9 vão chegar basicamente no mercado. Por quê? Porque existem critérios que devem ser seguidos, existem situações que mostram que muitas vezes a substância não vai ser promissora, ou a substância é promissora, mas é tóxica, então são vários critérios que se tem que pensar. E aí, quando se pensa, né, nesse P&D, nessa pesquisa e desenvolvimento de fármaco, nós temos o que nós chamamos de estudo de uma nova entidade química. O que é esse estudo de uma nova entidade química? É a identificação de novas estruturas químicas com potencial de uso farmacoterapêutico, tanto para alvos moleculares já estabelecidos, quanto para novos alvos biológicos, tá? Então, são as novas moléculas a ser desenvolvidas. Assim, é interessante nós começarmos a entender alguns termos utilizados na indústria farmacêutica ou para o desenvolvimento de substâncias, como Me Too e Me First. Mas antes de eu comentar isso para vocês, é interessante nós compreendermos um aspecto aqui. Por exemplo, turma, o uso não racional de medicamento, que também pode ser chamado aí de uso irracional de medicamento, de certo modo, gente, exerce, né, uma pressão sobre a indústria farmacêutica a ela produzir medicamento para ser lançado no mercado. Por quê? Porque a população, gente, cada vez mais consome medicamento. E, nesse sentido, a indústria se sente na necessidade de lançar produtos que muitas vezes são produtos novos, mas que não têm diferença do que aqueles que já existem no mercado. E olha só, turma, nesse sentido, nós temos os fármacos que são chamados Me First e Me Too. O que são os fármacos Me First? Os fármacos Me First, turma, são aqueles que são o primeiro fármaco daquela classe. O primeiro fármaco que foi lançado no mercado daquela classe. Exemplo, nós temos aí, turma, dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, eu posso destacar aqui para vocês o captopril, certo? O captopril, ele é um fármaco antipertensivo. E a partir do captopril, surgiu outros fármacos pertencentes a esta classe. A partir da molécula do captopril, que é o lisinopril, enalapril, rinopril, tá? Que esses fármacos que vieram depois do captopril, eles são chamados, turma, de fármacos Me Too, tá? Os fármacos Me Too, eles são chamados dessa maneira, é uma terminologia que significa assim, eu também. Os Me First significa eu primeiro, eu fui o primeiro, e o Me Too significa eu também, ou seja, eu sou semelhante ao primeiro fármaco, mas eu não sou o primeiro fármaco. E, turma, os fármacos Me Too, eles são tão semelhantes ao primeiro fármaco que muitas vezes, na maioria das vezes, eles são mais rápidos de ser desenvolvidos, porque se conhece quase toda a estrutura, tá? Os fármacos Me Too, eles estruturalmente, eles são muito semelhantes a esses fármacos que foram o primeiro, tá? E aí tem um grande problema. Qual é o problema? Esses fármacos que são Me Too, muitas vezes, pode não ter nenhuma diferença daqueles que já foram lançados no mercado, tá? E aí, qual o problema dessa situação, né? O problema, gente, é porque, consequentemente, esses fármacos, eles
muitas vezes eles não vão ter diferença farmacológica daqueles que já existem. E aí é lançado no mercado com um valor mais caro, é lançado no mercado dizendo que tem um perfil diferente, mas no final ele é tão igual àquele primeiro que foi lançado. E aí eu trago algumas informações referentes a essa característica, tá? Por exemplo, na França, entre 1975 e 1984, dos 508 novos produtos farmacêuticos lançados nesse período, 70% não oferecia vantagem terapêutica. Ou seja, quase nada tinha vantagem terapêutica daqueles que já existiam no mercado. Nos Estados Unidos, entre 1981 e 1988, 348 novos medicamentos foram lançados no mercado, mas só 3% realmente tinha alguma diferença, uma melhora no tratamento daqueles que já existiam. No Canadá, em 1990 a 2003, 1.147 patenteados, produtos que foram patenteados, apenas 5,9% era considerado realmente inovador. E aí, turma, apesar desses dados apresentados aqui por mim, apesar dessas informações aqui demonstradas, os Me Too têm sua importância, tá? Então, olha só, os Me Too possuem diferença em relação à estrutura química e propriedade terapêutica, mesmo que a estrutura química seja semelhante, mas é diferente e, consequentemente, vai ter um efeito terapêutico diferente. O risco, aí pensando no desenvolvimento do fármaco, o risco associado à perda de todo o trabalho de desenvolvimento é bem menor, porque as propriedades do esquema farmacêutico já foram otimizadas, já foram melhoradas no desenvolvimento do Me-Too. Ou seja, o fármaco Me-Too tem a tendência de ter uma rentabilidade para a indústria mais do que aquele que é o Me First, no sentido de ser lançado mais rápido, porque já se tem toda uma estrutura, já se conhece bastante sobre o desenvolvimento. E aí eu trago alguns exemplos para vocês de fármacos que são Me First, tá? E fármacos que, a partir desse processo, se desenvolveram aí nos fármacos Me Too. Então, exemplo, nós temos aqui o Vioxx, que é o Revococib, que é um fármaco inibidor da enzima COX-2, seletivo da COX-2. Nós temos também, gente, o Levitra, né? O Levitra, ele é o similar do Viagra, ele também é considerado um Me Too, ele veio a partir da molécula do Viagra. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Sildenafil, né, que é o Viagra, e, consequentemente, o Vardenafil, que é o Levita, que é um fármaco que veio a partir da molécula do Sildenafil. Turma, observando rapidamente, basicamente, o que acontece aqui? Nós temos o Vardenafil, que é uma estrutura química bem parecida com o Sildenafil. A diferença é quase zero, né? A diferença que eu posso estar destacando aqui para vocês é a presença do nitrogênio nesse retângulo diferente aí, e o grupamento metil lá naquela, parece com a cadeira de praia, de pegar sol, que está em posições opostas. Somente isso de diferença, mas é uma nova molécula, com um efeito teoricamente um pouco melhor, ou com menos efeitos adversos comparado ao sildenafil. Mostra aqui também para vocês, turma, o Revococib, que é essa estrutura química na parte inferior esquerda. Esse Revococib, ele foi o Mifuster, ele é o primeiro desta classe, e a partir desse fármaco surgiu todos esses outros. Selecocib, Valdecocib, Parecocib, Heterococib, Lumeracocib, ou seja, são fármacos Me-Too que vieram a partir do Revococib. Também posso mostrar aqui para vocês, turma, dentro dessa característica associada aqui aos Me First e Me Too, nós temos aqui a cimetidina. A cimetidina é um fármaco bloqueador dos receptores H2 de histamina no estômago, que é responsável aí pelo tratamento da úlcera, gastrite, tá? E a partir dessa molécula da cimetidina surgiu a ranitidina, tá? Que, se vocês observarem rapidamente, nós temos algumas estruturas semelhantes e outras não. Turma, pensando agora nos produtos biotecnológicos, né, ou biofármacos, nós podemos citar aqui o quê? De certo modo, turma, o que nós temos aqui
a ser observado é o seguinte: a tendência do mercado nacional, né? Aliás, a tendência do mercado farmacêutico, seja nacional ou internacional, é que cada vez mais tenha esses biofármacos. O que são esses biofármacos, né? Esses biofármacos, gente, são fármacos que estão associados a uma característica biotecnológica. E geralmente a indústria farmacêutica ela tem a tendência de favorecer, né, a produção desses biofármacos a partir de características conhecidas, como também de desenvolver biofármacos mais associados para doenças que são mais alarmantes, como o câncer e a AIDS. Os biofármacos também é uma tendência fazer o uso de fármacos injetáveis. Um exemplo de biofármaco nós podemos destacar a insulina, que já faz 100 anos, né, do desenvolvimento dela. Turma, a sua estrutura básica é similar de outras moléculas dos fármacos convencionais, portanto, deve ser feita a etapa de desenvolvimento molecular para transformar essas estruturas em moléculas de menores tamanho e mais específicas. Então, os biofármacos, gente, são moléculas mais específicas, mais direcionáveis. E como desenvolver essas substâncias? Aonde encontrar essas substâncias? Ou para que se deve pesquisar medicamento? Isso a gente até estudou também na nossa primeira aula. Gente, se busca informações, se desenvolve medicamentos para quê? Para melhorar a resposta terapêutica dos indivíduos, para diminuição dos efeitos adversos e para a melhoria do efeito terapêutico. Isso significa o quê, turma? Que não é porque, olha só, turma, não é porque já existe um medicamento para tratar ou curar uma doença que não se pesquise mais medicamentos para aquela doença, tá? Mesmo já tendo. A tendência é que pesquise. Por quê? Por que tem tendência de pesquisar? Porque, gente, o objetivo sempre é ter fármacos cada vez mais específicos, fármacos cada vez mais potentes e fármacos cada vez com menos efeitos adversos. Turma, e aí, com essa característica que eu estou aqui comentando para vocês, é importante nós compreendermos o quê? O mercado farmacêutico é patente. Turma, desenvolver medicamentos, desenvolver produtos, eles são importantes no quesito que é necessário nós compreendermos o seguinte, que quando se desenvolve medicamento, precisa se proteger esse medicamento contra a concorrência, tá? Precisa patentear esse produto para que outras empresas não usufruam daquele produto enquanto você tem o conhecimento, enquanto você detém aquele produto. E aí, turma, olha só, o enfoque especial nas patologias pode possibilitar o maior retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento. O que seria isso? Geralmente, as indústrias têm tendência de pesquisar mais produtos que têm um retorno financeiro maior para elas, tá? Como, por exemplo, ó, observando esse conteúdo aqui, observando esta imagem, eu posso destacar para vocês o seguinte, olha só. As classes terapêuticas mais comercializadas estão relacionadas ao quê? As doenças frequentes em países desenvolvidos. Como assim? É comum, gente, que as doenças que estão em países desenvolvidos, eles têm uma tendência aí de favorecer um aspecto mais associado à descoberta. Olha as principais classes farmacológicas que mais se buscam, que mais se estudam. É o redutor de colesterol, oncológico, agentes respiratórios, inibidores da bomba de próton, antidiabético, antidepressivo, antipsicótico, antagonista da angiotensina 2, antiepilético, agente autoimune. Ou seja, turma, basicamente só substâncias que estão associadas aí a doenças crônicas, a doenças não transmissíveis, que é o que mais traz retorno aí para a sociedade, que traz mais retorno para a indústria farmacêutica. Só um momento, turma. Turma, nesse sentido, quando a gente pensa aqui nessa característica associada às patentes, né,
aos fármacos, que eu falei para vocês que há necessidade dessa proteção intelectual, precisa proteger assim, os produtos, os medicamentos. E aí nós temos o que nós chamamos aí, turma, de propriedade intelectual. O que é essa propriedade intelectual, turma? Olha só, gente, a propriedade intelectual, ela está associada a esses aspectos aqui. Expressão genérica, que pretende garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação, tá? Quando a gente pensa nisso, gente, eu estou querendo dizer para vocês todas as características associadas ao perfil de proteger o intelecto. O que é proteger o intelecto? Gente, é dar para aquela pessoa que teve o conhecimento, que teve a invenção, o poder de, pelo menos por um determinado período de tempo, auferir o direito de ganhar algo em cima, tá? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, gente, ela diz que a propriedade intelectual constitui propriedade intelectual das invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio, tá? E aí também mostro para vocês aqui algumas características de propriedade intelectual, né? Então, a propriedade intelectual é dividida em 3 grandes eixos: direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Dentro do direito autoral, nós temos o direito de autor, o direito conexo, o programa de computador. Dentro da propriedade industrial, nós temos a marca e a patente, que envolve os medicamentos. Nós temos o desenho industrial, indicações geográficas, segredos industriais e repressão à concorrência desleal. E nós temos a proteção sui generis, tá? Que é a topografia de circuitos integrados, cultivar e o conhecimento tradicional. Consequentemente, destacando aqui dentro dessa característica de medicamento, as patentes, né, que é o que se pede. O que é essa patente, né? Gente, a patente, ela consiste em um título de propriedade sobre uma invenção concedido pelo Estado aos inventores ou autores, ou outras pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, por conseguinte, detentoras de direitos exclusivos de exploração sobre sua criação. Então, quando a gente fala nesse quesito aqui, quando eu me refiro a essa característica aqui, gente, a patente é um documento que mostra que você é o dono por um período de tempo daquela criação e que se alguém se interessar, ela vai ter que comprar essa criação. Lembrando que, pelo próprio conceito aqui, diz que a patente, gente, ela pode ser solicitada tanto por uma pessoa física como por uma pessoa jurídica, ou por um grupo. E como pedir patente, né? E como patentear, né, turma? Ou o que pode ser pedido patente? Turma, eu só posso pedir patente de situações que literalmente são patenteáveis, tá? Como o quê? Produtos que têm novidade, apresentam atividade inventiva e uma aplicação industrial. Esses 3 requisitos é necessário para que possa pedir patente de um produto ou de um processo. E existe, turma, de certo modo, 2 tipos de patente, né? A patente de invenção e a patente de modelo de utilidade, que a gente vai ver já já. Então, quem pode ser o titular de uma patente? Falei ainda agora aí para vocês. Uma empresa, uma instituição, né, pessoa jurídica ou o próprio inventor, pessoa física, pode requerer a titularidade de uma patente no órgão competente do país de interesse. No Brasil é o INPI, desculpa, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E aí, o tipo de patente, nós temos a patente de invenção, que é o PI. Essa patente de invenção, gente, está associada a um produto novo, tá? Nunca visto antes, vamos dizer assim. Serve tanto para produto ou processos absolutamente novos e originais, prazo de validade, que a pessoa detenha o direito por usufruir daquela patente durante 20 anos, a contar da data de depósito. E outro tipo de patente que se tem, turma, é a patente de modelo de utilidade, que é o MU. Essa patente de modelo de utilidade, ela se refere ao quê? A um produto que já existe, mas que sofreu modificação e melhoria, e surgiu aí uma nova aplicabilidade para ele. E o prazo de validade aí está associado a 15 anos, a pessoa tem direito por 15 anos, a contar da data do depósito.
Turma, não é porque foi solicitada uma patente que necessariamente essa patente ela vai ter que aguardar 20, 15 anos para ser quebrada. A patente ela pode ser quebrada antes do tempo ou fora do prazo. Isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, grande defasagem tecnológica dos países periféricos em relação aos países desenvolvidos, baixo poder de compra para adquirir os produtos de última geração fabricados pelos grandes centros econômicos, são fatores que podem quebrar a patente. Outros fatores também, a população não tem recurso financeiro para arcar com o custo de medicação, por isso que fala, gente, assim, se por acaso, um exemplo, se por acaso um dia surgiu um medicamento que cura o HIV, né, que cura aí o vírus que leva a AIDS, consequentemente, possivelmente não vai ter patente, porque é um produto necessário na humanidade, tá? E um ponto positivo em relação a essa questão da patente, turma, é porque os países periféricos que possuem uma razoável produção científica e um acompanhamento dos avanços tecnológicos gerados dos países ricos pode se beneficiar dessas discussões em torno das patentes, tá? O que seria isso? Países como Brasil e Índia, eles têm um déficit de conhecimento no sentido de gerar tecnologia. E aí nós acabamos sendo beneficiados por outros países que produzem muito essa tecnologia, porque no fim nós acabamos obtendo essa tecnologia. Turma, e por que, né, patentear? E por que pedir patente? Consequentemente, se pede patente, turma, porque a patente ela serve para uma defesa de mercado, né? Os produtos que vão ser patenteados, eles acabam sendo protegidos contra o mercado, contra a concorrência, né? Contra a modificação química, contra a reformulação daquele produto, e aí, consequentemente, os autores daquele produto, daquela patente, ele consegue literalmente auferir o desejo de ganhar em cima daquele conhecimento obtido. Turma, lembrando que a concorrência para lançar o primeiro medicamento genérico no mercado após o vencimento das patentes é bastante acirrada, né? Lembrando que quando vocês vão, por exemplo, em uma farmácia, que vocês observam que ainda não tem geralmente a patente daquele medicamento, é porque possivelmente aquele medicamento ainda está, não tem o genérico daquele medicamento, possivelmente aquele medicamento ainda está sob patente. Mas basta a patente dele ser quebrada ou ser vencida, que os outros laboratórios imediatamente eles fazem, turma, a produção daquele produto, tá? Lembrando que quando nós pensamos em medicamento genérico, eles são tão bons quanto o medicamento de marca ou ético, tá? Porque, de certo modo, são medicamentos que passam por testes de qualidade e eficácia, como biodisponibilidade e bioequivalência. E lembra, turma, a indústria farmacêutica, ela por si só não é tão fã dos medicamentos genéricos, mas é uma lei, né, que é lançada que foi lançada, que está no mercado, que foi inserida e é existente os medicamentos genéricos. Então a indústria farmacêutica ela teve que se adaptar a essa realidade. Turma, e para a gente finalizar, né, esse nosso conteúdo sobre patente, pesquisa, desenvolvimento de fármacos, é importante nós compreendermos quando se pensa já no final do desenvolvimento desses produtos, tá? Ou para chegar até a patente, ou para chegar no produto que é literalmente adequado, ou um medicamento que tem uma eficácia, esses medicamentos, esses produtos, eles precisam passar por testes. E aí, nós temos o que nós chamamos de testes pré-clínicos e testes clínicos. Quando a gente fala em testes pré-clínicos, envolve aspectos in vitro e in vivo. Ou seja, envolve aspectos laboratoriais de realizar pesquisa com vidrarias, por exemplo, in vitro, e in vivos, que seria com animais. E os testes clínicos, que após essa fase aqui, já é com seres humanos. Turma, os estudos in vitro guia todo o processo pré-clínico inicial até que sejam realizados os primeiros estudos em animais, tá? Então, antes de tudo, é necessário que tenha aí esse estudo clínico, tá? Desculpa, esse estudo pré-clínico in vitro, para que possa favorecer o quê, turma? Guiar toda a pesquisa
para que nós possamos, assim, de certo modo, saber se pode passar para os animais ou não esses estudos. Turma, dentro dos estudos pré-clínicos, né, que tem in vitro e in vivo, nós também podemos aqui destacar os estudos em vivos. Em relação aos estudos em vivos, nós estamos falando aqui, gente, já do envolvimento de animais, tá? Os modelos experimentais em vivos, realizados em diferentes espécies de animais, têm como finalidade a avaliação da farmacocinética ou farmacodinâmica do fármaco descoberto. Os estudos em vivo devem ser submetidos a teste toxicológico pré-clínico. O que seria isso aqui, turma? Quando pega, de certo modo, os animais, né, para a realização desses testes, para avaliar alguns aspectos, como segurança, eficácia, e dependendo do tipo de estudo, tem alguns animais que são mais específicos para a realização daqueles trabalhos. Turma, infelizmente é doentio, infelizmente é complicado, existe uma luta muito grande para não usar mais animais para a realização de testes, tá? E aí eu trago uma tabela para vocês que mostra, turma, de certo modo, os principais testes com animais de acordo com o que se deseja saber e os tipos de animais. Por exemplo, se quer saber a toxicidade aguda ou imediata de uma substância, geralmente se utiliza animais tipo rato, camundongo ou cão durante 1 a 14 dias. Se quer saber, por exemplo, a fertilidade e o comportamento reprodutivo de uma substância, se utiliza rato ou coelho durante dias. Então, dependendo do tipo de testes, tem os tipos de animais e a durabilidade do teste. E por último, turma, destaco para vocês a fase clínica. A fase clínica já é quando acontece com os seres humanos e é dividida em 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4, e cada fase vai depender dos aspectos associados ao que se faz ou o que se utiliza na fase. Por exemplo, na fase 1, são os primeiros estudos em humanos sadios, com duração de 12 a 18 meses, realizados em um pequeno grupo de 20 a 10 pessoas. Ou seja, o teste da substância é feito com pessoas sadias que não têm a doença para o qual está sendo estudado e geralmente com poucas pessoas, no máximo 20 pessoas. Já a fase 2 já é feito com um grupo maior, entre 100 a 300 pessoas, e já se escolhe pessoas com a doença para o qual está desenvolvendo aquele produto, e dura em média aí 2 anos. Já a fase 3, gente, nesta fase é estudado um número bem maior de pacientes em multicentros de pesquisa em diversos países para se conhecer mais detalhadamente o perfil terapêutico. Ou seja, o que é feito aqui? Já se utiliza, turma, aí, uma pesquisa em vários países, né, multicentros, e também se utiliza muito mais pessoas. E por último, a fase 4 é aquela que literalmente o produto já está lançado no mercado. O produto ele está sendo observado no mercado. As pessoas já estão consumindo esse produto. E aí, de certo modo, é necessário observar, turma. Por que é necessário observar? Porque há uma alteração, há uma modificação. Muitas pessoas da etnia, raça diferente utilizando aquele produto. E, consequentemente, pode-se observar reações, efeitos adversos, efeitos colaterais que não foi observado nas outras fases. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo, turma, posso destacar aqui também para vocês o quê? Os órgãos regulamentadores. Quando a gente fala órgãos regulamentadores, eu estou destacando para vocês os órgãos que são responsáveis pela autorização do uso de medicamento, dos produtos em si, tá? E aí nós temos aqui, gente, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável no Brasil pela regulamentação de fabricação e comercialização de fármacos. Nós temos também a Anvisa, gente, infelizmente ainda não possui uma legislação própria sobre pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos até hoje. Contudo, a Anvisa ela é muito bem regulamentada na área de farmacovigilância em questão.
pela presença do farmacêutico em farmácias comerciais, com o objetivo de proporcionar segurança aos pacientes, promover o uso racional de medicamento, controle de medicamento e assistência farmacêutica. Outro órgão regulamentador que eu posso destacar para vocês é a FDA, tá? Que é o órgão regulamentador nos Estados Unidos, que foi fundado em 1938 e é responsável não somente pelo medicamento, mas também por alimentos, equipamento médico, cosmético e pesquisas associadas, tá? Turma, existe uma burocratização enorme para autorizar medicamentos ou produtos nos Estados Unidos, tá? Não é simples, né? E, consequentemente, olha o que é que acontece. Existem alguns produtos que, de certo modo, eles têm uma... Existem determinados produtos, medicamentos, que deveriam ter uma facilidade na avaliação, como também na autorização. E aí eles criaram os mecanismos, né? A FDA criou um mecanismo para facilitar. Por exemplo, turma, quando se tem fármacos órfãos. O que são fármacos órfãos ou orphan drugs? É quando se desenvolve, gente, de certo modo, desenvolveu vida para fármaco de doenças raras ou que não tenha retorno financeiro. O que seria isso? A FDA, ela dá subsídios, ela facilita a autorização de fármacos ou o desenvolvimento de fármaco para aqueles fármacos de doenças raras, que sabe que a indústria não vai ter um retorno financeiro. Por quê? Porque quase ninguém vai ter. E, além disso, turma, um ponto também muito interessante, a FDA facilita a entrada, tá? A FDA facilita a entrada de pessoas participarem de pesquisas clínicas, né? Quando aquela pessoa está com risco de morte, não existe um tratamento comparável, tá? E se está pesquisando algo semelhante ou algo para tratar aquela doença que ela tem, ela pode participar das pesquisas facilmente. Turma, a FDA leva 2 anos para aprovar um novo fármaco e no portal da FDA existe todos os fármacos já aprovados para lá. Outra agência, turma, que está associada à regulamentação de produtos, né, de medicamentos, é a EMA, que é a Agência Europeia de Fármacos, tá? Foi criada em 1995, onde todos os países membros da União Europeia participam, possui legislação própria quanto aos ensaios pré-clínicos e clínicos, e é importante saber que, apesar de todos os países da Europa estar inserida na EMA, cada país ele tem um órgão regulamentador, mas que é sob jurisdição da EMA. E, por último, turma, nós temos a agência de regulamentação japonesa, tá? Medicamentos. E olha o que é importante, olha essa informação. As 3 agências, norte-americana, europeia e japonesa, fazem reuniões relacionadas à padronização das normas em pesquisa e desenvolvimento de fármaco, entre outros produtos da indústria farmacêutica. Ou seja, sem dúvida, são os órgãos regulamentadores mais fortes que existem. E, além deles serem fortes, eles também se reúnem para saber o que é bom para a população dos seus países. Turma, assim nós finalizamos o nosso conteúdo.